Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, período da manhã do dia 13 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Quisto, Letícia Domingos Costa Braga, Marcelo José Luiz de Macedo e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Bom, tendo em vista problema de saúde com o membro da família do conselheiro Daniel e o iminente risco de ele ter que se ausentar da reunião, espero que não, né? Espero que tudo corra bem, mas a gente tem que trabalhar com as probabilidades, né? Nós vamos adiantar os processos do conselheiro Daniel, tá? Vamos julgar os processos do Daniel primeiro e depois a gente retorna à ordem normal da pauta, tá? Então a gente vai dar início ao julgamento da manhã de hoje com o item número 5. Conselheiro Daniel, deixe-me ver aqui. Item 5, recorrente MCP Natação SC Limitada. Com a palavra o relator. Bom dia a todos. Agradeço aí o presidente pela consideração da situação. Bom, o processo da MCP Natação trata-se de uma temática relativamente simples, que a gente já se deparou por algumas vezes. É a atividade vedada de inclusão no Simples. É uma escola de natação, tá? Ela foi excluída do Simples por ter a necessidade de ter profissionais habilitados, tá, na sua atividade. Eu vou citar que a impugnação e o recurso são idênticos, são cópias um do outro. Então, vou citar aqui os principais pontos alegados na manifestação e depois eu enfrento também no recurso. Em sede preliminar, ela alega uma nulidade, dizendo que o ADE cerceia o direito de defesa, porque ela não sabe ao certo qual é o motivo da exclusão. Diz que o objetivo social da interessada consiste em prestação de serviço na área de hidroginástica, mergulho e natação, e não pode se admitir que tais serviços se enquadram em qualquer das hipóteses lá do artigo 9º, inciso 13 da lei, pois não há necessidade de professor, fisicultor ou assemelhado para a referida prestação de serviço. Alega também nulidade por ausência de motivação e justificativa do ADE. Aí vem com algumas alegações de inconstitucionalidade, traz violação ao princípio da retroatividade da lei, diz que o efeito da exclusão só poderia acontecer após a decisão final, né, e para o futuro apenas. Traz argumentos de violação ao princípio da isonomia, tá? Diz que é injusto que a academia atlética e a academia forma, com dependências enormes e locais privilegiados e faturamento grandioso, diz que não há como concorrer contra elas se não tiver no Simples. Em alguns momentos se equipara inclusive a hospitais e áreas de saúde, porque diz que a atividade dele garante a saúde das pessoas, enfim, uma série de alegações nesse sentido. Traz vedação ao princípio da capacidade contributiva, tá, dizendo que o critério, já que o critério é só faturamento, não poderia impedir por atividade. Traz uma informação a respeito de uma decisão judicial em mandado de segurança, que daria direito a ele aderir ao Simples, mas na frente eu relato. Alega inconstitucionalidade da Lei 9317. No mérito, diz que vem nessa linha de que eles exercem atividade importante, que é a mesma atividade de cuidado de saúde, que, portanto, pelo princípio da igualdade, eles deveriam aderir ou poder aderir. Tá? Faz uma correlação aqui das atividades, dizendo que não se pode confundir a figura do professor com o profissional, o técnico necessário. Diz que
é injusto porque as escolas podem aderir ao Simples e dão aulas de natação a preços subsidiados e ela não consegue competir, enfim, toda a linha argumentativa dela vem nesse sentido. A DRJ negou a manifestação de inconformidade, tá? No recurso voluntário ele apenas repete os mesmos argumentos, entretanto ele anexa documentos de uma ação judicial que ele tinha citado na manifestação, mas não trouxe nada, que eu cito aí ao final do relatório. Anexa como documento certificado de filiação da recorrente ao CEATESP, sindicato vinculado à FESESP, bem como certidão de objeto de pé relativo ao mandato de segurança impetrado pela referida federação, no qual foi proferida a sentença parcialmente procedente, reconhecendo o direito às filiadas de optarem ao Simples Nacional. A certidão que ele apresentou não atesta o transjulgado. Anexa ainda a inicial do mandato de segurança, a respectiva sentença e a decisão dos embargos. E, em sequência, anexa acórdão de apelação, onde o TRF revogou a liminar, indeferiu a inicial do mandato de segurança e julgou extinto o processo. Ou seja, ele trouxe a prova que a ação judicial que ele alegava dar direito a ele, na verdade, ele perdeu, né? Então não subsistia mais. Bom, presidente, esse é o relatório do essencial. Eu estou aqui me valendo da prerrogativa do artigo 57 do regimento, já que não há nenhum tipo de inovação, né, do recurso de impugnação. Entendo que a DRJ enfrentou de forma satisfatória, então estou adotando aí as razões de decidir da DRJ, que eu cito aí, e marco aí alguns pontos de análise que me parecem que acabam com a questão. A DRJ ainda pegou vários trechos da manifestação de conformidade em que o próprio contribuinte acaba por confessar que precisa de profissional habilitado, etc. Então, entraria aí por hora ele inclusive fala, não, na verdade eu não dou aula de natação, eu só cedo espaço para que as pessoas venham tomar banho de piscina, mas depois ele fala, não, eu dou aula. E aí ele tem uma série de contradições nesse sentido. A DRJ fez isso de forma bem consistente, né? Trouxe aí a obrigatoriedade legal do profissional de educação física, né? Conforme a Lei Federal 9696, que trata da competência do profissional de educação física. Traz também precedente também de um caso semelhante, também com a escola de natação. E eu sigo aí ao final, só com poucas conclusões, presidente, dizendo que da análise lá na página 17, e da análise da decisão recorrida, entendo que não há razões para reformá-la. Quanto às arguições genéricas de nulidade, nenhuma das hipóteses de nulidade do RPAF se configuraram, como muito bem detalhado pela DRJ. Outro sim, mesmo diante da situação fática absurda, o contribuinte se defendeu adequadamente e mostrou ter domínio dos fatos alegados e que embasaram o orçamento. Embasaram o processo, não o orçamento. Trata-se de vedação direta à legislação e a recorrente, ao copiar a impugnação, persiste em aduzir argumentos meio absurdos, ora se equiparando a hospitais, ora se equiparando a instituições de ensino, e por fim afirmando que em verdade faz somente a gestão de piscina sem a necessidade de profissionais habilitados, o que vai de encontro a todo o lastro probatório. A recorrente é a escola de natação e hidroginástica, nos termos da Lei 9696, trata-se de atividade que apenas pode ser desenvolvida por profissional de educação física, incorrendo na vedação prevista na Lei 9.317, em seu artigo 9º, inciso 13. Ressalte-se ainda que, quanto aos documentos anexados na fase recursal, em que pese em algum momento fora proferida a decisão que assegurava o direito à inclusão no Simples de associados de respectivos sindicatos, o fato é que o próprio contribuinte traz aos autos a prova de que, em sede de recurso, a ação foi julgada improcedente. Quanto às alegações de confronto a diversos princípios constitucionais, eu estou aplicando aqui a súmula 2. Então, em resumo, presidente, eu estou adotando a decisão recorrida com os argumentos aqui que eu acrescento e oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Bom, inicialmente, minha entrada aqui apressada, gostaria de dar um bom dia a todos. Voto com o relator, presidente. Doutor Carlos.
Presidente, eu voto com o relator. Eu só queria fazer uma ressalva. Ali o voto é por afastar as nulidades, né, as arguições de nulidade e negar provimento. No final, né? Isso. Tá. Doutora Luciana. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho o relator. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos afastar as arguições de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário. E no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Deixa eu só complementar aqui. Também estou complementando aqui. Decisão. Muito bem. Passamos então ao item 45 da pauta. Deixa eu ver aqui. CW3, é isso? Isso. CW3, Consultoria Empresarial Limitada. Só um segundinho, presidente, que eu estou abrindo aqui. Tá, ok. Bom, esse também refere-se à atividade impeditiva, só que a situação é um pouco diferente aqui. Eu vou citar aqui em poucos resumos aqui o que é que ele alegou em manifestação e recurso, porque são peças idênticas também, e ao final eu estou adotando a decisão da DRJ, tá? Mas aqui o indeferimento ocorreu em virtude da empresa exercer as seguintes atividades econômicas que são vedadas: locação de mão de obra temporária e fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros. Em 13 de 2 de 2015, a interessada apresentou manifestação de conformidade com as seguintes alegações: solicitou alteração contratual na JUSCESP para a exclusão dos códigos impeditivos, pois não eram utilizados desde o início da atividade da empresa, sendo que esta solicitação também é analisada pela Prefeitura Municipal de Campinas. Por motivos operacionais da Prefeitura de Campinas, até o momento a alteração contratual não foi efetuada, sendo injusta a penalização com indeferimento. A DRJ negou, né, a manifestação de inconformidade porque a regularização da alteração contratual foi feita após os 30 dias, né, da assinatura do ato. Ele tinha 30 dias para regularizar. Mesmo que não tivesse concluído, bastava ele fazer o contrato, a alteração contratual, e registrar essa alteração contratual dentro do prazo de 30 dias, que os efeitos retroagiriam, né? E ele não fez isso. Então, em razão do decurso desse prazo, ele manteve o indeferimento. No recurso, ele basicamente reitera as manifestações de conformidade, diz que teve dificuldades quanto à alteração contratual, em razão de suposta mudança nos sistemas de protocolo. Aduz que no Simples Nacional ele pagou 16,93% todos os meses, pelo presumido seria 15,80%. Dessa forma, como podem ver, não existe nenhuma perda ou prejuízo, tal. E exigiu ao final que o direito de opção no ano 2015 ou no mínimo para o ano 2016, mas a gente está tratando aqui do pedido de adesão para o ano de 2015. Aí eu sigo aí no relatório, presidente. Aí eu sigo aí no voto. Tá? É basicamente cópia, e o que ele alega novo eu vou enfrentar. Também estou adotando a decisão recorrida. Tá?
A decisão recorrida pega toda a questão dos efeitos do registro, né, o prazo que se tem para fazer o protocolo na junta comercial, faz toda essa análise. E eu sigo aqui na página 5. A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total consonância com o que dispõe a legislação. O Simples é um sistema diferenciado de tributação voltado para as micro e pequenas empresas, mas possui regramentos e requisitos claros para sua adesão, entre eles a vedação de algumas atividades econômicas. No caso dos autos, o contribuinte alega que jamais exerceu as atividades vedadas, mas não faz prova disso em momento nenhum. E defende que, tão logo tomou conhecimento do indeferimento, adotou as medidas necessárias para a exclusão dos respectivos quinais impeditivos. De fato, do que se depreende, o contribuinte se movimentou para fazer a referida regularização, entretanto, fez intempestivamente. Como se verifica no documento folha 15, a alteração contratual é datada de 1º/12/2014. Por sua vez, em que pese o contribuinte tenha protocolado a DBA de tal alteração contratual junto à Receita em 22 de janeiro de 2015, dentro do prazo de regularização, a alteração contratual apenas possui efeitos após análise de deferimento da junta competente. O próprio protocolo da RFB já faz esse alerta ao contribuinte, conforme se verifica no documento de folha 17. Cabe, portanto, verificar a data que efetivamente a alteração contratual surtiu efeitos a partir do deferimento da JUSESP, nesse particular, e aí para fim verificar se haveria retroatividade ou não, e nesse particular da RJ andou bem e detalhou de forma clara que, tendo em vista que o protocolo na JUSESP se deu após os 30 dias de assinatura da alteração contratual, os efeitos de tal alteração apenas se deram a partir de 24/2 de 2015. É o que se depreende do documento de folha 24 e 25 dos autos, que eu também coloco aí. Ressalte-se ainda que o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que tenha protocolado a alteração contratual na JUSESP dentro do prazo legal, ou comprovação da alegada impossibilidade para fazê-lo. Assim, não há outro caminho a não se adotar, senão o de manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. E aí, quanto ao pedido subsidiário de deferimento da opção a partir de 1º de janeiro de 2016, cumpre ressaltar que esse não é objeto do presente processo, que trata do indeferimento para a opção no ano 2015. Tendo em vista o indeferimento, nada impediu o contribuinte de fazer um novo pedido a partir de 2016, mas isso se daria em processo específico. Assim, defiro o tal pedido. Faça tudo quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano? É isso, né, conselheiro Daniel? Se ele fez o protocolo após os 30 dias, né? Então, realmente, teria que ter feito antes, no prazo da regularização. Eu voto com o relator, presidente. Doutor Casandré? Seu microfone, doutor Carlos. Você tem que desligar 2 microfones, né? Eu voto com o relator. Doutora Luciana? Também acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson? Presidente, é uma pena que o cara só conseguiu regularizar a situação fora do prazo, né? Além do prazo. Mas tem que aplicar a legislação nesse caso aqui, do prazo é literal, né? Então eu voto com o relator. Doutora Letícia? Voto com o relator, presidente. Doutor Marcelo? Também, presidente, com o relator. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Daniel, item 54. Fermate, se não me engano. Confirmate. Confirmate, exatamente. Abrindo aqui, presidente. Bom, presidente, me parece aqui que o caso é todo de súmula 02.
Só desbloquear aqui. Você está abrindo da pasta T direto ou do teu... Da pasta T. É, porque eu abri primeiro. Não, mas agora eu já abriu já. Já conseguiu abrir? Consegui. É porque ele está demorando, ele demora para habilitar, demora para salvar, tá? É porque geralmente, quando alguém abre primeiro, por exemplo, do que o próprio, pode dar problema, mas enfim. Não consegui. Bom, foi um lançamento decorrente de atraso na entrega da CTF, tá? Apenas multa. O inconformada com a exigência interessada apresentou uma impugnação, alegando basicamente que a aplicação da multa em apreço no montante acima discriminado ofende princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, vedação e confisco, que se o propósito da multa por descumprimento de obrigação acessória é o de promover a ordem jurídica não apropriado para sua quantificação, que se dê com base no valor do tributo, pleiteou ao final o cancelamento da penalidade ou pelo menos a sua substituição com uma multa de valor fixo, que não guarde consonância com os tributos confessados na declaração entregue em atraso. Bom, então a DRJ, como era de se esperar, foi na linha da incompetência, se apreciar essas alegações de inconstitucionalidade, a obrigatoriedade de aplicar a legislação de regência, tá? Porque se trata de uma atividade vinculada e obrigatória. Ciente da decisão, o contribuinte interpõe recurso voluntário alegando as mesmas razões trazidas em sede de impugnação. Em suma, aí ele traz o artigo 103 do CTN, diz que a obrigação principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador, e tem por objetivo prestações positivas ou negativas, assim sendo a fixação de multa por descumprimento de obrigação acessória mediante aplicação de percentual sobre o valor do tributo devido não sancionará adequadamente o ilícito cometido. Na realidade, tal medida se revela absolutamente desproporcional e por aí vai. Na alegações de proporcionalidade, quer falar alguma coisa, Letícia? Proporcionalidade, razoabilidade, questiona a própria legislação, né, o texto legal, a forma de aplicação da multa. Nesse sentido, eu estou também adotando a decisão da DRJ, tá? E ao final eu concluo que todas as alegações trazidas pelo contribuinte acabam esbarrando aí na aplicação da súmula CARF número 2, já que não compete a gente se pronunciar sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de legislação tributária. E nesse sentido, eu nego provimento ao recurso voluntário, presidente. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Questionamento? Doutor Carlos André. Depois, doutor Camerano. Pela ordem, doutor Camerano. Doutor Camerano, então, por favor. Eu confesso que eu não sei por quê, deve ser por causa da minha idade, né? O senhor é vice-presidente. Ah, tá certo. Carlos André, sempre gentil, né? Não é o vice-presidente. Vice-presidente é o doutor Daniel. O senhor é o substituto do presidente. Não é isso? Está certo. Não, eu só queria tirar uma dúvida com o conselheiro Daniel, porque em processos semelhantes a gente tem não tomado conhecimento do recurso. Eu não sei se houve outra alegação além dessas de inconstitucionalidade. Ele faz uns... Eu preferi não colocar, não conhecer totalmente, porque ele faz uns pedidos para subsidiariamente coloca uma multa fixa, que não necessariamente é a questão da constitucionalidade. Aí eu preferi pela linha de negar provimento, mas também dá para ir pelo não conhecimento. A DRJ conheceu e julgou mesmo, não foi pela linha não conhecimento, então mantive a mesma linha. É porque, assim, é bem fraco, bem repetido, mas, assim, tem um ponto ou outro que você pode entender que não é uma discussão direta de inconstitucionalidade, entendeu? Para evitar qualquer problema... Para evitar qualquer problema, eu preferi por essa linha, mas também não me oponho a colocar não conhecer, não. Tá bom. Nesses casos eu tenho adotado essa linha também, viu, Daniel? Já que a DRJ conheceu, julgou e tal, né, e tem alguma coisa aqui que eu possa efetivamente conhecer, eu prefiro negar provimento também para... Mata do mesmo jeito, né? Exato. Resolve do mesmo jeito, então... E ainda mais na situação que eu estou adotando, né, o 57, né? Aí você
Aí você ficou todo tanto 57 uma decisão da DRJ que conheceu e enfrentou e estou aqui não conhecendo, entendeu? Acho que gera um problema lógico aí. Entendi. Doutor Carlos André. A minha questão era a mesma. É a mesma? Tá. Podemos passar a votação, então? O voto, então, é por afastar as arguições de nulidade e no mérito negar provimento ao recurso. É isso, então? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho o relator também, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, peço desculpa, doutor Daniel, eu estava fazendo assim, era para o gato não vir para cá, que hoje ele está em dócil aqui. Acompanho o relator. Presidente, acompanho. Também acompanho o voto do relator, então temos por unanimidade de votos afastar as arguições de nulidade e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Item 62, conselheiro Daniel, é o processo recorrente, deixe-me ver aqui, Cimento Tupi S.A., final 2011-55. Esse vai constar como julgamento dia 13 mesmo, né, presidente? Porque esse daqui era dia 15, né? Isso. Tá. Estou abrindo aqui. 2011-55. Tem dois processos, Cimento Tupi, é isso? Tem, só que são um pouquinho diferentes. Tá, então tá, vamos na ordem então, tá? Por isso que eu não pedi para ser julgado juntos, porque até a solução é diferente aqui. Só um minuto. Acho que agora foi. Trata-se de recurso voluntário, interposto em fase de acórdão, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, passa o despacho decisório de folha 127, o qual homologou parcialmente a compensação apresentada em virtude da não confirmação total do valor do saldo negativo disponível. Consequentemente, foi promovida a cobrança dos débitos indevidamente compensados com os acréscimos legais decorrentes de mora, em decorrência de parcelas de composição de saldos negativos informados na PERDECOMP, indicarem 2.093 e somente o montante de 1.892 foi confirmado. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade, folhas 2 a 4, e aí ele faz aqui, mostra a composição do saldo negativo, tá? Traz documentos, é uma impugnação bem objetiva, mas bem direta, né, e vai nos pontos certeiros mesmo. Tanto que, quando a DRJ foi analisar, a diferença quanto ao imposto de renda na fonte que não foi reconhecido, ela acabou ficando de segundo plano, como se ele comprovou que de fato ele teve aquela retenção, só que a DRJ negou porque ele não teria comprovado ter levado a tributação, tá? Ter oferecido a tributação, que também não foi objeto de diligência, nada disso na primeira instância, tá? Foi negado por não confirmação, aí ele veio com a prova de que de fato teve a retenção, tá? E aí a DJ disse, sim, mas você não comprovou que foram oferecidas a tributação. Segue aqui uma conclusão da DRJ. Entendeu que não bastaria o interessado comprovar que houve a retenção e recolhimento do imposto na fonte, com forma de rendimentos, que ele acabou comprovando. Também é imprescindível que o interessado comprove que os rendimentos sobre os quais incidiu o IR-fonte, objeto do presente pedido, foram oferecidos à tributação, condição sine qua non para que este possa ser aproveitado na compensação do imposto apurado no final do período, originando, se for o caso, o saldo negativo.
Ressaltaram ainda que, diante da falta de documentos contábeis que comprovassem o oferecimento à tributação, não haveria como se reconhecer a certeza e liquidez. Ciente da decisão do acordo, o contribuinte interpôs recurso voluntário, afirmando que na manifestação de conformidade não anexou nenhum relatório, razão diária dos registros, pois na época julgamos não serem óbvios ao reconhecimento do crédito. A fim de dirimir as dúvidas existentes quanto à veracidade do crédito, encaminhou os relatórios. Agora juntou absolutamente tudo. Aí eu cito aqui, daqui é bem objetivo, mas ele é direto, ele vai nos pontos. Então, isso daqui é o recurso, ele vai indicando ponto a ponto, junta a documentação, indica as contas contábeis, onde cada retenção foi feita, faz realmente traz razão, traz o comprovante anual de rendimentos, o livro de apuração do lucro real. Então, ele vai batendo de forma bem objetiva. Com a juntada dos documentos e esclarecimentos, requereu o reconhecimento do crédito PERDECOMP e a homologação total do PERDECOMP número tal. Bom, esse é o relatório, presidente. Da análise da decisão recorrida, em que pese concorde com o fundamento de que seria necessário comprovar o oferecimento do IRF à tributação diante dos documentos juntados pelo contribuinte, a demanda poderia ser facilmente resolvida através de uma conversão em diligência pela unidade de origem, evitando prolongar tanto o presente processo que se mostre de fácil solução. Necessário ressaltar que o despacho decisório homologou parcialmente a compensação pleiteada em razão da não confirmação parcial das retenções na fonte informadas na composição do saldo negativo. Em face disso, o contribuinte, de forma lógica, apresenta manifestação de inconformidade no intuito de efetivamente comprovar as referidas retenções. Em sede preliminar na referida manifestação, informou que a fonte pagadora, por equívoco, não declarou as referidas retenções em sua DIF, acreditando ter sido esse o motivo do indeferimento. Por isso, focou em comprovar a realização das retenções na fonte. Por sua vez, a DRJ, apesar de aparentemente convencida de que as retenções ocorreram, não acolheu a manifestação de inconformidade em razão da inexistência nos autos de documentação contábil que comprovasse o oferecimento do referido IR-fonte à tributação. E exatamente neste ponto que entendo que a DRJ poderia resolver a questão em uma simples diligência, especialmente porque não foi esse o fundamento explícito do despacho decisório impugnado. Agora, em saída de recurso, em um verdadeiro diálogo com a decisão recorrida, o contribuinte promove a juntada das provas necessárias para análise do seu direito creditório, quais sejam. Aí ele pega aqui, da CP-Cimento e participações, fonte pagadora. Ele trouxe razão da conta, com o Cimento Tupi, que é o pagamento para ela, conta de multas a pagar, de janeiro a dezembro, indicando os respectivos lançamentos a crédito e a débito. Da CP-Cimento e participações, fonte pagadora. Trouxe a razão da conta, tá, com impostos e contribuição retida na fonte a recolher, de janeiro a dezembro, indicando os respectivos lançamentos a crédito e a débito. Do Cimentos Tupi, trouxe o lote de lançamentos, onde constam os lançamentos números tais, e aí tem lá o crédito dos recebimentos todos. Tá? A contabilização do recebimento de juros, do IR-fonte sobre os juros e do líquido recebido no banco. Do Cimentos Tupi, razão da conta, número tal, e a conta de multas que ele tem lá controlada, de janeiro a dezembro, indicando os lançamentos a crédito e débito, ou seja, ele trouxe a documentação, inclusive, das duas partes, né, das duas pernas, tanto de crédito quanto de débito. Trouxe razão contábil, trouxe LALU. Comprovante anual de rendimentos pagos de uma para outra, né, e cópia do termo de abertura LALU, comprovando o prejuízo no exercício. Da análise do recurso, apesar de absolutamente objetivo, o contribuinte logrou êxito em comprovar de forma direta e cabal não só a retenção na fonte, o que já tinha sido comprovado, como também o indubitável oferecimento à tributação. Os documentos apresentados são consistentes com os fundamentos recursais e demonstram que, caso a DRJ tivesse promovido uma simples intimação para que o contribuinte comprovasse o oferecimento à tributação da IR-fonte, toda a documentação já estaria nos autos e a presente DECOMP já estaria integralmente homologada, evitando a postergação desnecessária do curso processual. Portanto, diante das comprovações, bem como a existência e suficiência do crédito ora discutido, entendo que deve ser reconhecida a procedência do crédito utilizado por meio da DECOMP, razão pela qual voto por dar provimento integral ao recurso voluntário e homologar as compensações, homologar a compensação realizada. É como voto, presidente. Ok. Alguém tem alguma pergunta?
Estou camerando. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Acompanho, presidente. Também voto com o relator. Só para especificar aqui, Daniel, o valor que está sendo reconhecido é 201.037,88, é isso? Isso, é adicional do IR-fonte que não foi aceito. Tá, então ficamos assim, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de 201.037,88 centavos e homologar a compensação realizada até o limite do valor reconhecido, ok? Ok. Muito bem. Item 63, Hemisfério Sul, participações. Só um minuto que já está abrindo aqui, presidente. Bom, deixa eu ver o que se trata. Trata-se de recurso voluntário, faça acórdão proferido, contra o despacho decisório, com base no parecer conclusivo no local, não reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações de débitos de IR-fonte mediante aproveitamento de crédito de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos de juros sobre capital próprio, JCP, conforme tabela abaixo. O indeferimento teve como motivo a constatação de que o total do imposto de renda retido na fonte, no valor de 758 mil, código 5706, incidente sobre os rendimentos recebidos a título de juros sobre capital próprio, foi utilizado para a composição do saldo negativo de RPJ no mesmo período. Constatou-se ainda que o saldo negativo foi utilizado para compensação por meio de apresentação de PERDECOMP. Bom, em linhas gerais aqui, presidente, aqui é aquela situação da possibilidade de compensação de IR-fonte de JCP para os próprios acionistas, né, que você tem a faculdade de fazer aquela compensação direta ou não fazer e levar para o saldo negativo. Aqui o contribuinte fez as duas coisas. Ele levou para o saldo negativo o valor, né, isso ficou claro e comprovado, e está pedindo a compensação do IR-fonte com o JCP paga aos sócios, né? Então, acaba tentando o efeito em duplicidade, né? Em série de manifestação de conformidade, ele defende o seu direito, diz que teve pagamento, teve a retenção, etc. Teve o recurso voluntário, em que ele diz que o único argumento da turma para o indeferimento decorre o preenchimento equivocado do valor de 758 mil como saldo negativo, passível de compensação. Aí ele diz que ele indicou isso no saldo negativo por erro, só que ele indicou e formou o saldo negativo e utilizou, inclusive, já compensou, né? E segue essa linha aí. Vou seguir aqui direto para o voto, presidente, que eu vou enfrentando esses pontos, tá? Aí já fica mais claro. Como visto do relatório, trata-se da não homologação das compensações de débitos de IR-fonte mediante aproveitamento do crédito de imposto de renda retido na fonte incidente sobre JCP recebidos durante o ano calendário 2004, por ausência de certeza de liquidez. Da análise da decisão recorrida, entendo que a mesma não merece reparos. O artigo 32 da IN 460, vigente à época, assim dispunha. Aí eu trago aqui o 32, que ele trata dessa possibilidade. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano calendário em que lhe forem pagos ou acreditados juros sobre capital próprio, com retenção de imposto de renda, poderá, durante o trimestre ou ano calendário da retenção, utilizar o referido crédito de imposto de renda na compensação do IR-fonte. E aí o parágrafo 2º, o crédito a que se refere é o CAP. Se ele não for utilizado lá, ele vai para apuração no final do ano e gerando o saldo negativo, né? A regra é levar para apuração. Nesse caso, a gente tem uma possibilidade de exceção que é ele compensar dentro do próprio exercício. Verifica-se, portanto, que o regramento aplicável em questão é absolutamente claro. Ao contribuinte era facultado compensar o IR-fonte devido em razão do pagamento de JCP aos seus acionistas com o IR-fonte retido no trimestre em razão do recebimento da JCP pela contribuinte, ou, em assim não fazendo, aproveitá-lo no IRPJ devido no exercício, se for o caso, na formação do saldo negativo. Ocorre que, no caso concreto, por um alegado erro, a contribuinte acabou por proceder com as duas possibilidades. Explico.
Ao mesmo tempo que a recorrente busca no presente processo a compensação do IR-fonte devida em razão do pagamento de JCP que fez aos seus acionistas, a recorrente declarou em sua apuração do exercício a totalidade do montante do IR-fonte retido em nome dela quando do recebimento do JCP. Como resultado, teve a formação de saldo negativo que foi utilizado para a compensação de outros débitos. O que defende a recorrente beira o absurdo. Assim, ou a recorrente não compreendeu o mínimo do disposto na legislação, que é tão clara, ou age em patente má-fé na medida em que sustenta o direito de utilização em duplicidade do mesmo crédito. Tendo em vista a presunção de boa-fé devida ao contribuinte, permitam-me crer que trata-se da primeira alternativa. Ora, mesmo que de fato tenha ocorrido o alegado erro da contribuinte quando da sua apuração, o fato é que tal erro trouxe consequências diretas na apuração do imposto de renda pessoa jurídica devido no exercício e acarretou na formação de saldo negativo já utilizado pela contribuinte. Outro assim, de forma bem didática, apesar de entender que não seria necessário, a DRJ recompôs todas as compensações de saldo negativas feitas no exercício e demonstrou que o contribuinte no referido exercício foi possível verificar que a contribuinte utilizou o montante de 837 mil, valor bem superior ao IR-fonte sobre o JCP recebido no montante de 758 mil, o que apenas reafirma que o contribuinte já apropriou-se de todo o efeito financeiro do erro, entre aspas, que cometeu. Por sua vez, em que o que me parece, nesse ponto, clara má-fé da recorrente, ela tenta rebater a DRJ apresentando a recomposição das compensações realizadas para alegar subsidiariamente que restaria insuficiência de aproximadamente R$11 mil para a quitação dos débitos ora compensados. Ocorre que ele traz uma planilha recompondo para dizer que tem direito, só que na planilha ele omitiu uma série de valores compensados, né? Então ele fez uma exclusão desses valores lá para chegar lá na conta de chegada que ele queria. Assim, sem muitas dificuldades, o que se verifica é uma completa ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, isto porque claramente tal direito creditório inexiste. Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. E é como voto, presidente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Cameirão. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Com o relator também, presidente. Um voto com o relator, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi item 63, né? Foi isso? Isso, 63. 63, Hemisfério Sul, participações, né? Item 64, não dá 68. 68, Mário Lúcio. Um segundo aqui para abrir, presidente. Só um segundinho, presidente, enquanto abre aqui.
Bom, presidente, trata-se de recurso voluntário, então recurso em fase de acórdão proferido pela DRF de Ribeirão Preto, DRJ de Ribeirão Preto, que julgou improcedente a impugnação em virtude das exigências tributárias relativas a IRPJ, contribuição para o PIS, CSL, COFINS, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 150%, fazendo o crédito tributário de 186 mil. O procedimento fiscal iniciou-se em 13 de 2 de 2008 com a intimação de folha 64 para o contribuinte apresentar em relação aos anos calendários 2004 a 2006 os livros diário e razão, o livro caixa, livro de registro de entrada, registro de saída, prestação de serviços e registro de apuração de ICMS. Na mesma oportunidade, foi informado a contribuinte que havia informações em DIF de pagamentos efetuados à empresa fiscalizada de valores anuais divergentes daqueles informados nas suas DIPJs. A fiscalização esclareceu que a totalidade da receita oferida pela empresa é decorrente da prestação de serviço de intermediação de negócio, e por essa razão foi aplicada a alíquota de 32% sobre a receita para fim de apuração da base de cálculo. Relativamente ao ano calendário de 2004, foi aplicado o percentual favorecido de 16% em função da receita ser inferior a 20 mil. E aí é só uma explicação de como foi feito. Quais foram as infrações identificadas? Omissão de receita apurada mediante o confronto entre os valores informados pelas fontes pagadoras e declarados pela empresa, utilização indevida de percentuais para a determinação do lucro presumido, e sobre os valores, tributos e contribuições devidas, foi aplicada a multa de 150%. Essa empresa, ela trabalhava com intermediação de financiamento de veículos, tá? E recebia uma comissão das instituições por essa intermediação. Só que não declarou absolutamente nada das receitas dessas intermediações. Tá? Então, ela declarava qualquer outra coisa, mas não declarava esse valor, que era o seu grande, que correspondia a quase 100% do seu faturamento. Tá? Bom, o contribuinte apresentou impugnação, na qual concordou expressamente com os valores levados à tributação, a tipo de omissão, ou seja, ela não questiona o valor, de fato ela omitiu e questiona apenas a multa de 75%. Tá? Ou a multa de 150%, apenas isso. Então, assim, a matéria objeto de análise aqui desde a primeira instância é tão somente a questão da multa qualificada. Tá? A DRJ manteve a multa de 150%, no entanto, em relação à infração concernente à aplicação indevida de coeficiente para a determinação do lucro presumido, entendeu que a multa devia ser de 75%. Portanto, em relação a essa infração, não restou provado o dolo, ou seja, ele pegou o que ele não declarou nada, aplicou multa de 150%. E o pouco que ele declarou, mas declarou num coeficiente abaixo, que de 16 e não 32, aí a DRJ reduziu a multa para essa parcela apenas do lançamento para 75%. Não é objeto de recurso de ofício. Tá? O recurso voluntário é exatamente igual. E aí eu sigo aqui, no meu voto, presidente, como relatado, o recorrente nem cede impugnação e tampouco recurso voluntário se insurgiu contra o tributo exigido, tão somente questionando a qualificação da multa para 150%. Por sua vez, a DRJ acolheu parcialmente seu argumento, tão somente para as receitas declaradas, mas cujo percentual de presunção aplicado pelo contribuinte estava equivocado. Assim, sobe para o segundo grau o debate acerca da aplicação da multa qualificada de 150% para as receitas que foram tidas como omitidas e não registradas pelo contribuinte. Então, delineados os fatos, passo a julgar o recurso. O recurso é uma cópia da impugnação, que, na verdade, é uma cópia da impugnação e do recurso apresentado do outro PAF, em que teve a exclusão do Simples. Ele simplesmente pegou lá, tanto que ele se manifesta contra a exclusão do Simples, que não tem nada a ver com a matéria aqui. Estou aplicando aqui o artigo 57 do regimento e sigo aqui ao final, justificando. Eu deixei em amarelo os pontos em que a DRJ enfrenta essa questão da aplicação da multa de 150%, né, diante da prática reiterada durante vários exercícios. Ele declarou parcelas ínfimas
omitiu absolutamente todas as receitas recebidas daquelas fontes pagadoras, que eram sua principal fonte de receita. Então, não se está falando de uma simples omissão. Tá? E aí eu sigo aqui depois da decisão, dizendo que a decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total consonância com o que dispõe a legislação. O contribuinte não traz nenhuma impugnação específica quanto ao montante exigido do lançamento. O seu recurso basicamente se funda em defender que a qualificação da multa é indevida e que a autoridade fiscal não teria comprovado o dolo necessário. Cumpre ressaltar que no período fiscalizado, o contribuinte declarou como receita R$ 1.000 para 2004, R$ 820 para 2005 e R$ 3.800 para 2006. Por sua vez, no mesmo período, omitiu a integralidade das receitas recebidas a título de comissão nas intermediações de negócio e financiamento de veículo, sua principal atividade no período, diga-se passagem. Para se ter a ideia da desproporção, no mesmo período, o contribuinte omitiu R$ 255 mil e durante 3 anos calendários seguidos. Não se trata de mero equívoco ou inadimplemento pontual, mas de sonegação sistemática de receitas. Não se pode deixar de levar em conta as circunstâncias verificadas, em que a empresa, por períodos a fio, ocultou do fisco federal o efetivo valor dos tributos e contribuições a recolher, declarando fração diminuta da sua receita com a principal atividade empresarial. Este fato concreto, que não configura qualquer presunção, subsume-se a hipótese prevista no artigo 44, inciso 2 da Lei 9430, configurando evidente intuito de fraude. Tal multa constitui penalidade pecuniária, já que não visa arrecadar mais tributo ou contribuição, mas sim desestimular a prática de ilicitude fiscal que visa coibir e, portanto, não está enquadrada na garantia constitucional prevista no artigo 150. A sonegação fiscal é patente no presente caso. O contribuinte declarou e escriturou tão somente 2% da receita obtida no período, de forma recorrente, razão pela qual acertada a qualificação da multa. Nesse sentido, nos termos da faculdade garantida pelo parágrafo 3º do artigo 57, com as razões aqui acrescentadas, eu adoto a decisão recorrida e nego o provimento ao recurso voluntário, presidente. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano. Compõe o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator, eu só vou fazer uma sugestão. Ali na redação da ementa, você faz referência à representação para fins penais e, enfim, a gente tem até súmula já dizendo que o CARF não se pronuncia sobre controvérsia sobre representação para fins penais. Talvez, como isso não foi o objeto da... Na ementa está isso aonde, Carlos? Aqui no final, né? Evidencia intuito de fraude, implica a qualificação da multa de ofício. Eu tiro isso daqui, né? Além de formalização, né? Isso, além da formalização Eu retiro. Eu mato aqui o multa de ofício. Isso. Que é a matéria que está... Ok. Bem observado, bem observado. Isso tem no próximo, Trozenhosa também. Certo. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Nelson. Voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Doutor Daniel, item 72. Translenhosa, comércio e transportes rodoviários de madeira limitada. Me parece que é a mesma matéria. Já ouvi falar desse Translenhosa, não sei quem foi que julgou aqui. Doutora Letícia, exatamente.
Translenosa. Bom, presidente, trata-se de lançamento a partir de fiscalização que fez o cruzamento com os livros de apuração de CMS, tá? E verificou que ele deixava de registrar e escriturar para fins federais, né, a receita que tinha. Em verdade, apresentou da IPJ zerada, com receita bruta igual a zero, tá? E foi feita a apuração dessas diferenças do que não foi declarado perante a IPJ ou durante o período através do DAS. Cadê? Então tem cobrança de R, de CSL, PIS, COFINS. Ele aplicou multa de 75% sobre as receitas declaradas no DAS-N e 150% sobre as receitas não declaradas, tá? Foram omitidas totalmente. Inconformada com a autuação, o contribuinte apresentou sua impugnação com as seguintes razões. Aí traz a alegação de direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, sem dar para entender exatamente o que ele quis falar com isso. Diz que a exclusão do simples fere o seu direito adquirido, na medida em que operou anos fiscais, hora em debate, sem qualquer oposição por parte da Receita. Análise de documentos que instruíram a auto-infração denotam que não houve por parte da impugnante a intenção de furtar-se de adimplícia aos tributos. Ele fala que está declarado na livre de apuração do ICMS, mas não declarou nada para a Receita Federal, mas isso mostraria boa-fé que ele não tentou esconder nada e ele entregou os livros. Verifica-se pela análise de livros fiscais em comparação com os documentos de arrecadação meros equívocos no lançamento, que culminaram na redução da base de cálculo para o tributo. Essa circunstância pode ser facilmente verificada, evidenciando que não houve intenção premeditada de sonegar, continua dizendo que não teve sonegação, nesse sentido diz que não haverá, aí vem pela questão da prisão civil por dívida, a criminalização do inadimplemento fiscal, multa aplicada com caráter de confisco, pede que seja mantido no simples, requer intimação em nome do advogado e traz decisões e doutrina aí mais genéricas no seu recurso. A DRJ negou provimento a impugnação do contribuinte, né, entendeu que a existência de julgados ou decisões, elas não vinculam os órgãos colegiados. Tá? Quanto às alegações contrárias à exclusão do simples, ressaltou que o ato de exclusão não faz parte do presente processo, que ele também ataca a exclusão, mas não é objeto aqui. Segue afirmando que, quanto às alegações, excluindo-se a questão referente à exclusão acima abordada, o contribuinte limita-se a repetir a impugnação apresentada no processo número tal, que é o do simples, de exclusão do simples, afirmando que não agiu com a intenção de furtar-se de adimplícia aos tributos, que ocorreram meros equívocos que culminaram com a redução da base de cálculo do tributo. Entretanto, restou absolutamente comprovado que o contribuinte omitia receitas de forma sistemática nos exercícios fiscalizados, e quando as declarava, fazia em percentual de apenas 10% da receita efetiva. Tá? Então, nessa linha, a DRJ negou provimento à impugnação. O recurso voluntário é cópia da impugnação. E aí eu sigo aqui, presidente, aqui já no voto, tá? Como descrito no TVF, a contribuinte sofreu fiscalização para verificação do cumprimento das obrigações tributárias, oportunidade em que fora verificada a omissão de receitas. O contribuinte foi excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de julho de 2007. A exclusão não é matéria do presente processo administrativo, até porque decorreu de ato da Prefeitura Municipal de Joinville. Por sua vez, com base nos mesmos elementos de prova, a autoridade fiscal promoveu o lançamento de crédito tributário na sistemática do Simples Nacional para o período de janeiro a julho de 2007, que é quando ela ainda estava no Simples, formalizado no PA número tal, já julgado por esta turma ordinária que teve relatoria da conselheira Letícia, e aí eu sigo aí, cito aí a ementa dela. O presente lançamento, por sua vez, é uma sequência
daquela cobrança, mas exige o crédito tributário na sistemática lucro presumido do período de julho de 2007 a dezembro de 2008, após o início dos efeitos da exclusão do Simples Nacional. Para esse período, a autoridade fiscal recalculou os tributos devidos com base nas receitas declaradas da ASEM, aplicou multa de 75% e não deduziu os valores pagos, por entender inexistir regramento legal para isso. Por sua vez, para a receita omitida sistematicamente e que correspondia a quase a totalidade do faturamento do contribuinte, aplicou multa qualificada de 150%. Eu quis fazer isso daqui só para delinear, porque a gente já tinha votado o Translenhosa para saber o que é que a gente estava votando aqui. O da Letícia foi a parte do Simples, no período que ele ainda estava no Simples. Tá? Sigo aqui dizendo que, na verdade, isso é cópia da impugnação e dos recursos apresentados no outro processo, que já foi julgado por nós, que era da Letícia. Então, estou acatando também a decisão da DRJ, nos termos da faculdade do artigo 57, cito aí a decisão toda, tá? E sigo aí mais à frente com algumas observações, presidente, a gente pode passar direto para a página 11. A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta. Ressalto que o recurso do contribuinte apresenta-se como uma cópia da impugnação, que, por sua vez, é cópia da impugnação e recurso apresentados em processo administrativo diverso, o qual já foi julgado o lançamento mantido por STO. O contribuinte não traz nenhuma impugnação específica quanto ao montante exigido no lançamento, nem ao menos requer que sejam abatidos os valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional, matéria e objeto da súmula CAF número 76, que efetivamente ele aproveitaria. O seu recurso basicamente se funda em 3 pontos. Indevida exclusão do Simples Nacional, inexistência de sonegação, mas de mero erro de escrituração, matérias de natureza constitucional. O primeiro ponto é estranho ao presente lançamento, como muito bem observado pela DRJ, sendo matéria que não pode ser apreciada no presente processo. Quanto à qualificação da multa, alega ser indevida e que sempre agiu de boa-fé, tendo, inclusive, entregue seus livros à fiscalização. No mais, defende ter ocorrido simples equívoco da escrituração. Ora, não é crível a alegação de que o contribuinte, de forma sistemática, declarasse tão somente 10% das suas efetivas receitas no ano 2007 e no ano 2008, tem entregue sua DIPJ zerada por mero erro ou equívoco contábil. Em verdade, tal alegação é atentatória à lealdade e boa-fé processual que deveria nortear a atuação do representante do contribuinte signatário do recurso. Não se trata de mero equívoco ou inadimplemento pontual, mas de sonegação sistemática de receitas. Veja que no período fiscalizado, no ano 2007, o contribuinte teve receitas de R$ 1.040.000, mas tão somente declarou R$ 99.966. Curioso ainda constatar que no quarto trimestre de 2007, as receitas efetivas foram de R$ 400.690,22, mas o contribuinte apenas declarou R$ 40.069,02, exatos 10% da receita obtida. Já no ano 2008, o contribuinte omitiu aproximadamente R$ 750.000 e nada declarou em DPJ durante todo o exercício. A sonegação fiscal é patente no presente caso, razão pela qual é acertada a qualificação da penalidade. No mais, o recurso voluntário restringe-se às arguições de princípios constitucionais do não confisco, impossibilidade de criminalização de dívidas, etc. A questão resolve-se pela súmula 2. Quanto ao direcionamento para advogado, questão simulada também, súmula 110. Ademais, o contribuinte tomou ciência e se manifestou em todos os atos do processo. Aliado ao disposto do artigo 45, que estabelece a obrigatoriedade dos conselheiros em observar os enunciados das súmulas emanadas pela Corte Administrativa, não há outro caminho a não ser não dar provimento ao recurso voluntário nesse ponto. Ademais, aí eu trago para a discussão dos senhores, pelo mesmo fundamento da obrigatoriedade e observância de súmulas, é que apesar de não ter contestado expressamente esse ponto, que entendo ser necessário aplicar a súmula CAF número 76, tá? Que determina o desconto dos valores recolhidos na sistemática do Simples. Desta feita, deve a unidade de origem, quando a liquidação de julgado, deduzir os eventuais recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional no período hora exigido. Outro sim, cumpre fazer uma ressalva que, em que pese a respeito à ampla defesa e contraditório, o fato que as provas dos autos aliadas a alegações manifestamente infundadas, incabíveis da impugnação e do recurso, demonstram nítido interesse de protelar a exigência do crédito tributário, postura absolutamente repreensível. Trata-se do lançamento que reporta a FAS Geradores 2007 e 2008, que apenas está se resolvendo, espera-se agora, 13 anos depois. O direito à ampla defesa e contraditório devem sempre ser exercidos
em razão do princípio de boa-fé e lealdade processual. Desta feita, nos termos da faculdade garantida do parágrafo 3º do artigo 57, adota a decisão da RJ como razão de decidir, acrescidas razões aqui expostas e voto sentido conhecer em parte e dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão somente para aplicação da súmula CARF número 76. Ele não pediu isso expressamente, certo? Mas ele faz alegações genéricas de que não é devido, que não sonegou, etc. E tem a súmula 76 que trata disso. Eu trouxe aqui como uma possibilidade de aplicação, mas também estou aberto a debate se a turma entender que por conta disso eu não poderia enfrentar. Tá. Antes de abrir para debate, eu tenho algo a colocar em relação a isso também. A imagem do Camerano está congelada. A Camerano está conseguindo nos ouvir? Camerano? Estava no mudo, desculpa. Vejo bem. Mas a tua imagem está congelada para nós. Eu não sei, eu estou ouvindo vocês bem, estou vendo todos vocês direitinho. Agora, se a minha imagem está indo ruim para vocês... Que estranho. Vocês estão ouvindo bem? Faz o seguinte, Camerano, sai da sala e entra de novo. Sem problema. Sair da sala e entrar de novo? Isso, sai da sala e entra de novo. Hein? Tá bom. E vai me complicar aqui não, hein, presidente? Hein? Não tem perigo, não tem perigo. Tá bom. Pode ir, vai com fé. Ai, Jesus. Vai com fé, Camerano. Marcelo está nos ouvindo também, Marcelo? Estou, presidente, normal. É porque a tua imagem também não está aparecendo para nós. Para mim, pelo menos. Então deixa eu sair. Mas aqui está normal. O medo do Camerano de sair e não conseguir voltar. Demorou tanto para conseguir entrar, né? Pois é. As pessoas reagem diferente com a tecnologia, né? Completamente diferente um do outro. Agora sim, Marcelo, agora sim. Agora sim, Camerano. Agora você está aparecendo, movendo as pupilas que eu estou vendo aqui. Ok. Pálpebras. Tá. Alguém tem alguma dúvida em relação ao processo que o conselheiro Daniel acabou de relatar e votar? Eu tenho dúvida em relação ao encaminhamento final, entendeu? Apesar de a gente estar vinculado à aplicação das súmulas do CARF, essa matéria ela não foi objeto de requerimento pela parte. Expressamente não foi, não. Então, na verdade, tanto a impugnação como o recurso são bem genéricos. Então, assim, eu trouxe esse ponto aqui porque, de repente, por ser genérico, pode-se entender que ele está questionando o próprio crédito que está sendo exigido e a gente tem uma súmula para aplicar. Assim, o que me chamou mais a atenção foi o próprio fundamento do fiscal, né? Que eu acho que a DRJ... mas ele também tinha que ter pego esse fundamento e contestado. O fiscal falou que não... Expressamente, eu não vou aproveitar os valores pagos a título simples, porque entendo que não há previsão legal para isso. Bom, o próprio fiscal no TVF, ele fala isso de forma clara, entendeu? Então, e a DRJ passou por cima disso, enfim. Entendi. Doutor Camerano. Então, senhor presidente, essa questão aí, nós já enfrentamos, quando eu trabalhava na DRJ, várias vezes essa questão. Eu sempre pautei as minhas decisões, sempre votei nesse sentido. Independentemente de se a parte alega ou não, porque qual é a lógica do negócio? A lógica é que é o seguinte, a administração entende, você não pode ficar no Simples, então já tributou para um outro regime de apuração. Essa é a posição da administração tributária. E uma empresa, ela não pode ter no mesmo período de apuração recolhimento de impostos sobre dois regimes, é só um regime só. Então, se a própria administração entende que ela não pode estar no Simples e manda ela apurar de outra maneira, ou arbitrado ou real, ela tem que deduzir os impostos pagos pelo Simples. Isso eu sempre fiz assim e acho perfeitamente válido, independentemente da súmula do CARF. Sim. Concordo contigo, Gabriel, não tenho dúvida quanto a isso. Eu só queria ajustar a decisão aqui, entendeu? Porque, assim,
o voto do conselheiro Daniel é de reproduzir e adotar como fundamento do voto dele aquilo que foi decidido pela DRJ, que foi negar provimento ao recurso, né? Então, na realidade, eu estaria dando um provimento parcial, pela via transversa aqui, né? E deixando bem claro, tão somente para que fosse feita a compensação dos valores pagos a título da sistemática do Simples no lançamento. É isso, né, Daniel? Nesse ponto, presidente, eu tô adotando os fundamentos, mas não acho que isso vai afetar a conclusão final, porque a DRJ passou ao largo disso. A DRJ não falou sobre a questão da compensação, então eu estou adotando todos os fundamentos, porque concordo com todos os fundamentos que estão lá, ponto. Só que, além disso, eu entendo que tem a questão da súmula 76, que eu estou dando a aplicação final. Então, quanto a isso, não tem inconsistência, não. Teria uma inconsistência. Se a DRJ tivesse dito, você não pode compensar, aí sim, eu ia adotar parcialmente. Mas não é o caso. A DRJ sequer se manifestou sobre isso, entendeu? Então, não acho que tenha inconsistência nesse ponto, não. Se ela tivesse enfrentado, eu diria, adoto parcialmente, discordo desse ponto, como eu já fiz algumas vezes aqui. Eu concordo com essa parte aqui, discordo de tal fundamento, e aí aplica parcialmente. Agora, assim, aqui eu tenho o mesmo sentimento do Camerano. A gente negar isso daqui, por mais que não tenha sido expressamente, porque é tudo genérico, a defesa é genérica, a impugnação é genérica, o recurso é genérico, ele contesta, fala que não deve tributo, que não sonegou, enfim, que declarava. Então você tem uma série de alegações genéricas, ele não entra especificamente quanto a isso, né, que era um ponto que o advogado dele deveria ter feito. A partir do momento, pegando o TVF, era a primeira coisa que deveria ter feito. Mas o fato é a gente não aplicando, ele vai ficar submetido a 2 regimes de tributação no período. No simples e no lucro presumido, que é o que o Camerano falou, né? Ou você está em um ou está em outro. Né? E na prática, se a gente mantém esses recolhimentos, ele acaba submetido a 2 regimes de tributação no mesmo período. Aham. Tô, Carlos André. Eu tenho a impressão até de que essa postura da fiscalização de não aproveitar o que foi pago no Simples Nacional talvez se deva até ao período ali, né? Porque é justamente o início do Simples Nacional que passou a ter a previsão legal dessa compensação que o Simples Federal não tinha. Então, no Simples Federal, isso foi polêmico durante bastante tempo. Né? Então, eu tenho a impressão de que é isso. Eu estou tentando dar uma olhada aqui no recurso, ele realmente, assim, nem passa perto da questão da apuração do crédito. Não entra na apuração. Eu fiquei um pouco na dúvida se isso não é uma decisão condicional, assim, olha, eu não sei se ele tem recolhimento, quanto ele tem de recolhimento, quanto isso vai ser abatido, mas se ele tiver alguma coisa, aproveita. Eu fiquei um pouco na dúvida o recolhimento nessa questão. Foi a solução que eu adotei aqui, Carlos, até para dar para finalizar o processo. Agora, que recolhimento tem? Tem. O próprio fiscal no TVF diz isso. Só que ele não quantifica, eu não tenho como indicar especificamente. Por isso que eu adotei essa linha. Agora, aqui, se a turma também entender que eu não devo conhecer desse ponto aí, também não me oponho, porque, de fato, ele não alegou isso expressamente em lugar nenhum, só alegações bem genéricas mesmo, dizendo que não sonegou, que declarava, etc. Então, trouxe aí, tanto que eu deixei em amarelo exatamente para trazer para o debate da turma aí. Mas não me oponho também em seguir pelo caminho de negar integralmente, não. Eu, na verdade, acho que deve se aproveitar, né, esses recolhimentos. Na minha forma de ver, o Simples Nacional,
é uma forma simplificada de recolher esses tributos. Quer dizer, ele recolheu o IRPJ, ele recolheu contribuição social, ele recolheu, né, contribuição previdenciária e tal, tudo embutido numa forma simplificada. Né? Você tem lá exatamente quanto é que ele está pagando de imposto, de contribuição social, disso, daquilo, né? Então, eu entendo que há um recolhimento, por exemplo, de imposto de renda a ser compensado. Né? Então, eu acho que na apuração, eu só estava na dúvida se essa forma de encaminhar se é a melhor. É só essa a minha dúvida. Entendo por que você adotou, né, para tentar dar uma solução, só fiquei na dúvida se é isso mesmo. Eu estava escrevendo aqui a decisão, tá? Queria, antes de passar a votação, colocar para o relator para ver se é isso aqui, tá? Não ficaria melhor. Diga, doutor Nelson. Presidente, eu acho que é uma decisão condicional ali, aproveitar o crédito. Não se sabe se o crédito existe ainda. Não, o crédito existe. E já sabe, isso está no próprio TVF. A gente não sabe o valor de fato. Sim, na época do TVF o crédito existia, na época, mas ele pode dizer, olha, não me deram o crédito, eu não posso morrer com o crédito na mão, né? E ele não reclamou. Não. Ele pode já ter utilizado isso. Então seria, no meu entendimento, negar provimento, mas orientar a unidade de origem que se o crédito existe, deverá ser subtraído do valor aqui do lançamento mantido. É mais um pepino, né? Eu tinha escrito a decisão assim, Daniel, veja bem. Conhecer em parte do recurso e na parte conhecida, dar parcial provimento tão somente para determinar que sejam aproveitados os valores pagos pela sistemática do Simples para deduzi-los dos valores autuados. Seria isso, né? Tão somente isso. Eu coloquei o final aqui tão somente para a aplicação da súmula CARF 76. Eu vou acrescentar. Repete aí, presidente. Conhecer em parte do recurso e na parte conhecida, dar parcial provimento tão somente para determinar que sejam aproveitados os valores pagos pela sistemática do Simples para deduzi-los dos valores autuados. E aí tem essa questão que o Nelson colocou, né? Talvez até poderia introduzir aqui no miolo, ser existente esse crédito ainda, ou ser aproveitável ainda esse crédito, entendeu? Eu entendo a preocupação do Nelson. Ele pode ter pego esses valores que ele pagou a título de Simples lá atrás e apresentado uma decomp que a gente nem sabe, utilizando esses valores. Né? Eu acho que é relevante a colocação do Nelson. Porque, antigamente, o Carlos André colocou muito bem, não se fazia esse aproveitamento, né, na sistemática do Simples Federal. O que se dizia para o contribuinte? Olha, eu estou lançando aqui, aquilo que você pagou, você pede restituição. Não era isso, Carlos? Era exatamente assim que se fazia. Tá? Então, eu colocaria essa ressalva ainda, não sei se vocês concordam, de um modo que não ficasse muito complicado, mas enfim, mas que fosse colocada essa ressalva também. Pode ser? Não tem problema não, presidente. É determinado que seja aproveitado os valores pagos na sistemática do Simples, caso disponíveis. Isso. Em caso disponíveis, né? Caso ainda disponíveis. Exatamente, esse é o termo correto mesmo, tá? Para deduzir os valores autuados. E aí fecha. Tá ok? Muito bem, então. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Tá. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Com o relator. Então, temos assim, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e na parte conhecida, dar parcial provimento tão somente para determinar que sejam aproveitados os valores pagos pela sistemática do Simples, caso ainda disponíveis, para deduzi-los dos valores autuados. Tá ok? Posso até colocar nos termos do voto do relator, que você cita lá a súmula 76, tá? Tá.
E aí fica mais completinho, tá ok? Presidente, a gente pode fazer um intervalinho? Podemos fazer intervalo em 5 minutos, tá, gente? Apoio, por gentileza, você pode suspender a gravação?